O Papo na Varanda 013 dessa semana traz a ativista Alessandra Barbosa, que transformou a sua dor em bandeira de luta pela causa autista. Assista. Bom, amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho, Papo na Varanda 013, aqui você tem voz. Estamos recebendo a ilustre presença da nossa convidada especial. Trata-se de Alessandra Barbosa da Silva, uma mãe guerreira que resolveu comprar essa briga em defesa do filho autista e da causa autista também. É uma ativista dessa causa que defende aí as crianças portadoras de autismo aqui na Baixada Santista. Um prazer te receber, vamos brindar. Obrigada pelo prazer, convite, tá bom? Te convidar e você aceitar falar dessa causa tão nobre, Alessandra, que você vivencia na prática. Fala um pouquinho da sua história, conta um pouquinho como é que começou essa luta dessa mãe guerreira aí, para os nossos seguidores aqui do Voz do Povo e do Papo na Varanda. Boa tarde a todos, boa tarde, tá? Obrigada pelo Boa tarde. convite. Eu sou mãe de duas pessoas com autismo. O primeiro tem 28 anos, é um autista severo. Partiu dele a nossa luta, né? E nós temos outro filho também que é um autista moderado, que tem 12 anos. Então a gente faz 24 anos que a gente está nessa causa, né? Que a gente está lutando pelos direitos das pessoas com deficiência. E eu estou com 17 anos para conseguir um atendimento decente para o meu filho mais velho. Mas valeu a pena porque hoje ele tem um atendimento adequado. 17 anos, Alessandra. Como é que começou assim? Fala um pouquinho como é que você recebeu o diagnóstico, como que é para uma mãe, para um pai, para uma família receber um diagnóstico assim. Como é que foi no seu caso assim, para a gente poder entender essa questão do autismo? Então, o diagnóstico sempre é algo inusitado, sempre é algo difícil de se passar, né? É uma fase luto, né? É um luto que os pais ficam um período assim, tristes, sem saber o que fazer, por onde começar, como agir diante de uma situação que não espera. Então a gente chama esse período de luto. Mas nada que um bom direcionamento possa não te orientar, isso, te orientar, tirar você desse estado de luto, né? E existe uma rede, assim, quando a mãe recebe um diagnóstico de autismo, existe um acompanhamento psicológico? Qual que é o protocolo? Existe um protocolo para isso ou não? Ou é assim, eles prometem que vai ter uma ajuda e isso não acontece na prática? Na prática, o que a gente vê é que muitas vezes as ONGs fazem esse trabalho, né, que é o terceiro setor. Nós temos pouco amparo do poder público ainda. Tá gatinhando, o poder público está gatinhando na questão autismo e pessoa com deficiência nesse país. Nós temos muito trabalho ainda pela frente para estar acolhendo as famílias e os próprios deficientes na rede pública, municipal, estadual, para poder fazer esse trabalho. Na verdade, nós não temos esse acolhimento como você bem falou. O primeiro passo seria estar acolhendo a família para que ela possa ser tratada, ser assim, amparada psicologicamente. Né? Porque não é fácil ter um diagnóstico como esse. Você está lá com a sua barriguinha esperando o seu filho, ninguém está esperando, olha, ai que alegria, vou ter um filho com deficiência. É sempre muito difícil esse período para todas. E geralmente com que idade que percebe, assim? É no crescimento, é quando bebê? Quais os sinais, assim, que no seu caso você percebeu que precisava buscar um tratamento médico ou ter um laudo? Como que a mãe percebe no filho? Depende, as mães que são mais experientes, elas têm uma habilidade mais rápida de perceber que tem algo errado com a criança. Mas no meu caso, eu era uma mãe inexperiente. Eu tinha 24 anos, era o meu segundo filho. O primeiro filho ficou com a minha sogra para ela cuidar e eu trabalhava fora. Então eu não sabia, eu demorei mais tempo. Eu demorei cerca de 30 meses, 2 anos e meio a 3 anos para o meu filho, para mim ter o diagnóstico e para mim perceber que ele tinha alguma coisa errada.
Na verdade, com ele ficou, o tópico principal foi a fala. Porque todo mundo, olha, ele tá demorando para falar, ele é preguiçoso, ele era muito hiperativo, ele já tinha estereotipia, que é aqueles movimentinhos com as mãozinhas, com os pés, não fazia contato no olho, você apontava, ele não seguia o teu comando de olhar para onde você apontou, para onde você direcionou o apontamento. Entendi. Então, ficou assim algo bastante tempo para mim poder conseguir fechar o primeiro diagnóstico. Já o segundo foi muito mais rápido. Apesar deles dois terem diferença, um é autista severo, não verbal, totalmente dependente. Que é o mais velho? Isso, esse de 28 anos. O outro tem 12 anos, é um autista moderado. Ele é verbal, só que ele tem ecolalia, ele teve que fazer fono. Então, as terapias são as fundamentais, não só o acolhimento para essa família, né, mas as terapias. Olha só, hein, ó. Então, a rede pública também, a privada também tem que estar preparada, né, para acolher, para incluir eles também nesse tratamento, principalmente as terapias, né? Muito importante. Nós não podemos perder esse pouco que nós já temos, né? Inclusive está acontecendo aí o rol, a mudança no rol da ANS, os ministros estão aí julgando o caso, né? Então nós temos assim uma expectativa que nós possamos continuar com os tratamentos dos nossos filhos na rede privada, porque já na rede pública já é uma vida para você conseguir. É uma vida, é muito tempo de espera e o autismo ele precisa de pressa. Quanto mais rápido o atendimento, assim que diagnostica, mais rápido a evolução e maior a evolução que ele possa vir a ter. Olha só, né? Quanto mais rápido descobrir e apresentar o protocolo, né? A junta médica, as terapias, mais chances tem de evoluir, Isso. Você conhece casos de cura, assim, dos seus relatos, das suas vivências de crianças que tiveram uma mudança gigantesca, assim, do que viraram por causa da terapia, por causa desse tratamento adequado? As famílias que têm recursos financeiros, pelo menos no meu tempo, né, no primeiro tempo, que foi o Alisson, elas tiveram um alcance de autonomia para as crianças alcançaram essa autonomia muito assim, rápido, muito mais rápido, porque começou assim, desde o princípio, ela descobriu, já entrou com as intervenções, com as terapias, então rapidamente a criança teve uma evolução, ela conseguiu até falar, outros verbaliza, outros escreve, outros têm uma linguagem alternativa de comunicação. Entendi, olha só. Ó, lembrando vocês, seguidores aqui da Voz do Povo, que existem no Brasil, dados aqui que a gente pegou, 2,5 milhões de casos, né, de autismo. Olha só, são 2,5 milhões de mães e pais também, a Alessandra falou bem aqui, que estão vivendo essa questão e sem o apoio do poder público. Estão tendo que lidar com isso da maneira que podem, às vezes até entrando na justiça para garantir direitos, né, Alessandra? Tem muitos casos, né? Infelizmente, o que não era para acontecer, né? Porque leis nós já temos muitas, nós precisamos que elas sejam executadas. Então você que está no governo hoje, na gestão pública, na administração pública, quando uma mãe chega com um pedido, um requerimento para seu filho com deficiência ou com autismo, o poder público tem a obrigação de cumprir esse requerimento, porque a lei já existe, nós não precisamos lutar por mais outras leis. É óbvio que tem sempre alguma coisa para se lutar, mas as que tem que ser executadas. Por que nós precisamos sempre estar judicializando? Precisamos sempre entrar na justiça para conseguir um direito que já é garantido por lei para qualquer cidadão desse país. Por quê? A pergunta que a Alessandra e as mães fazem é essa: por quê, né? Se já existe a lei, por que não cumprir? Porque tem muita gente, né, Alessandra, que acha que é favor. Estava vendo alguns vídeos aqui para preparar essa entrevista aqui. Na escola, a professora falou para uma mãe, falou assim, ó,
O filho é seu, tipo assim, o problema é seu. Mas a escola, né, ela tá aí para se adaptar e incluir os jovens, né? E é isso que a gente pensa, né? É isso que a gente imagina. A lei tá aí, tá aqui com a Alessandra, né, falando sobre um tema importante, que é a proteção aos nossos meninos e meninas que têm autismo aqui na Baixada Santista e a luta das mães e dos pais para poder fazer garantir esse direito. A Alessandra estava falando aqui que tudo está na lei, mas só que infelizmente, né, para se cumprir a lei, às vezes é necessário entrar na justiça, na Defensoria Pública, no Ministério Público, para fazer valer uma coisa que está no papel, que é direito das mães, dos pais e deles, né, que tem essa síndrome, né? O que é o autismo para você aí, ó? É o TEA, né? É o transtorno do aspecto autista. Aí você podia dar uma interpretada pra gente o que é isso na prática, né? O autismo ele é uma condição, né? Ele deixou agora de ser síndrome, ele já não é mais colocado como síndrome, porque ele é uma condição. E o espectro, ele tem uma variação enorme, então nós não conseguimos enquadrar um autista como todos os outros. Ele tem uma variação enorme, inclusive os mais leves são aqueles que são mais assim prejudicados, porque tem características de autista, só que tem um comportamento mais normalizado. Normalizado, a gente fala típico, parecido com o típico, só que é confundido com uma pessoa que não tem autismo. Então, a interação dessa pessoa é bem prejudicada, ela tem sempre uma dificuldade de convívio com as demais. Então, na verdade, essa mãe também ela tem uma dificuldade para ela requerer os direitos dela, como LOAS, um laudo, porque os profissionais não estão capacitados para identificar rapidamente entendi. isso. É mais difícil de identificar, portanto, é mais difícil de conquistar o benefício, né? De todos os benefícios que uma pessoa tem. O primeiro passo para se conquistar os benefícios é o laudo, mãezinhas. Todas temos que ter o laudo. E todas as questões que as mães precisam para requerer os direitos tem que estar prescrito por um médico. Como, por exemplo, o profissional de apoio especializado. O médico tem que detectar que o seu filho realmente necessita de um profissional de apoio para que ele possa prescrever isso. A partir do momento que a autoridade, que é o médico, prescreve esse direito, o juiz vai mandar acatar. O poder público já teria que acatar antes mesmo que que chegasse até um juiz, né? Infelizmente eu só falo em Ministério Público e em Justiça porque a minha realidade foi essa. Eu fiquei 17 anos para mim conquistar o direito do meu filho de 28 anos ter um atendimento digno e eu corro todos os dias de Mongaguá para Santos para que ele possa ter. Não desistam, mães, não desistam, por mais que demore, por mais que seja difícil, por mais portas que batam na sua porta, nunca se cansem, nunca desistam, porque vocês vão alcançar o direito que o filho de vocês precisam somente na justiça, caso o município não cumpra o seu dever. E por que você teve que sair de Mongaguá para conseguir um tratamento em Santos? Porque o que acontece em Mongaguá, nas cidades do litoral? Não tem essa rede de proteção, é isso? Você encontrou as portas fechadas ali? Como é que foi essa luta dessa mãe, 17 anos para conseguir um tratamento? Como é que foi assim, quando você começou a tentar abrir as portas lá em Mongaguá? Assim? Nós começamos com uma pequena ONG na frente da praia e nós não conseguimos mantê-la pelo fato de não ter amparo do município. Aí a presidente na época entregou essa ONG para uma outra pessoa, essa outra pessoa passou a ONG passou a ser a PAI. Depois nós fomos excluídas dessa nossa ONG que nós começamos. Quantas mães na época? Eu não me lembro, faz bastante. Mas era mais de 10? Não, tinha né? bastante. E nós fomos convidadas a nos retirar da PAI de Mongaguá para nos locomovermos para a PAI de Cubatão, que estava acabando de nascer uma PAI que era especializada em autismo em Cubatão.
Então nós já estamos acostumados a ficar em trânsito. E uma distância gigantesca, né? Porque de Mongaguá para Cubatão... Ficou 4 anos assim, né? 4 anos assim. E depois a presidente achou que nós não poderíamos mais ficar lá e nós acabamos voltando para Mongaguá, só que Mongaguá não tinha o amparo e toda a técnica, toda a parte técnica para receber essas crianças, né? Alguns ficaram lá, eu não quis ficar porque meu filho ficou um mês, ele regrediu, ele começou a soprar, cuspir, porque o tratamento foi tirado dele, eles têm uma rotina. Aí se você muda essa rotina, acontece sempre algum tipo de regressão ou de rejeição por parte dessa pessoa. E assim, como eles não, na verdade, tudo assim parou porque eles não estavam preparados para receber o autismo naquele momento, né? E daí eles tentam assim oferecer o tratamento para os autistas em Mongaguá, só que eles recebem muitas crianças e normalmente quase nenhuma entidade na Baixada Santista recebe adultos. Essa entidade que o meu filho está é uma das pouquíssimas, eu não tenho assim uma precisão em números, mas que eu conheço, essa é a única, tá, que atende autista adulto na condição do meu filho. Que é o seu filho mais velho, né? Como que é o nome dele, Alessandra? É Alisson. Alisson, né? Ele tem 27 anos. 28. 28 anos. Então, eu não tenho todos os dados precisos, não vou falar o que eu não tenho assim, conhecimento, mas é muito mínimo atendimento para a pessoa adulta em toda a rede. E como é que você chegou aqui nessa ONG, né? É a ONG... Nova Dimensão. Nova Dimensão, né? Como é que essa luta sua fez chegar aqui, por exemplo, na Nova Dimensão aqui na Aparecida, né, em Santos, né? Isso. Também é uma história bem difícil. Em 2015, 16, eu abri uma ação civil pública em Mongaguá. Olha só. E meu filho ganhou essa ação sozinho, porque eu convidei as mães a participar. Como as famílias, elas não acreditam mais que a justiça possa fazer a justiça, elas não foram no dia que eu convoquei. É mesmo? No fórum, E eu fui. E eu insisti. Eu persisti e alcancei o objetivo. E essa ação teve uma tutela antecipada que não foi cumprida, porque não encontrava-se lugar para colocar esse menino. Eu já assim, aguardava essa ação desde que ele estava com 18 anos, né? Porque até então eu corri o estado todo, eu corri várias cidades, eu saí de Mongaguá, eu fui para todos os lugares. Você abraçou essa causa, essa luta e falou, eu vou até o fim. Isso, foi isso que eu fiz. Nossa. Foi isso que eu fiz. Eu falei, eu vou conseguir, não importa o tempo, não importa o quanto custe, eu vou conseguir. Então eu estava com essa ação ganha e eu não conseguia cumprir a ação. O que acontece, eu tinha até indicado para o Ministério Público uma clínica em São Paulo. Aí um dia eu resolvi sair da minha casa e ir até a Diretoria Regional de Saúde, que é o DRS 4 aqui em Santos, e fui conversar com o pessoal de lá da DRS e pedir, pelo amor de Deus, aonde estava atendendo autista, que como o tratamento do meu filho foi custeado pela ação civil que eu ganhei, eles teriam que me ajudar a solucionar o problema, porque a questão estava em suspenso, né? E aí lá eu descobri a Nova Dimensão, que estava acabando de se conveniar com alguns pacientes, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, encontrá-los e foi assim, gastou desde 2019 até o ano passado para conseguir que o Estado começasse a pagar essa ONG para o meu filho começar a frequentar. Cumprisse o papel dele, né, de dar condição, né, para as mães e pais de autistas, né? E lá tem muita gente, como que é? O que você percebe assim de positivo no seu filho depois que ele começou a frequentar lá? Qual a evolução? É incrível, sabe? Até o sorriso dela muda, né? É incrível, é emocionante, me desculpem, é muito emocionante. O meu filho chega a rir, ficar feliz. Ele chega em casa feliz. Ele não fala, mas ele expressa todas as emoções, né? Eu liguei para eles lá, eu falei, olha, meu filho tá tão feliz.
que para mim valeu a pena 17 anos que eu tenha passado de luta para que ele conseguisse. Me perdoe, é que é muito... Você é uma mãe guerreira. Obrigada. Você abraçou uma causa, você fez de uma dor uma bandeira de luta, né? Uma guerreira. Obrigada. Me perdoe. Lágrimas de mãe. Mãe é tudo de bom, né? Obrigada. Ele, além de ficar feliz, ele chega em casa com outro comportamento. Ele tem, assim, uma reação, as reações que ele está tendo, as terapias que ele recebe, está transformando, por mais difícil e mais tempo que ele tenha perdido, a gente percebe o quanto ele evoluiu, o quanto ele está melhor. Entendi. O quadro emocional, até o vizinho na frente, não estou mentindo, o meu vizinho da frente falou, olha como que o Alisson está diferente. Tá totalmente. E ele nem sabia que o Alisson estava fazendo terapia. Sem saber. Aí eu falei, pois é, ele andando na rua, a gente chegando em casa, a gente foi até o mercado andando, aí quando a gente chegou em casa, ele falou, nossa, ele nem parece o mesmo Alisson, ele tá muito diferente. Eu falei, ele está recebendo terapias. A terapia devida, né? A atenção, né? O acolhimento. Você percebe um abraço ali deles, que eles gostam do que fazem? Nossa, a nova dimensão, todos os funcionários, todos, né? Do faxineiro ao diretor. Todos. A presidente, ela tem uma história linda de vida, ela perdeu a filha dela há pouco tempo, era adulta também. Faz uns 2, 3 anos que ela perdeu a filha e ela podia ter simplesmente fechado a ONG. Porque a ONG, ela era presidente. E ela não fez isso. Ela persevera a duras penas, né? Que não é fácil, né? Não, porque ela acolhe, que ela tem um coração enorme, ela acolhe mães e precisa desse respaldo jurídico, precisa desse respaldo financeiro. A gente agora estamos com alguns projetos lá que eu também, assim, sou aquela pessoa que busco muito. A minha maior preocupação é quando nós não estivermos mais aqui, quem vai cuidar dessas crianças, né? Então, futuro, né? Tem um projeto em andamento lá que é a sala de fisioterapia, o acolhimento à família e a residência assistida, que vai ser um local onde os pais vão poder deixar os seus filhos sabendo que eles vão estar em segurança, que é um ponto muito importante para nós, né? Porque nós não somos eternos e nem todos os filhos vão antes de nós, né? A gente normalmente, né, o natural da vida é que os pais vai antes e a gente vê, conhece, sabe pessoas que já foram e deixaram seus filhos. E a ideia de vocês lá na Nova Dimensão é fazer esse trabalho frutificar e ser uma rede de proteção às crianças aqui, jovens também, né? Igual seu filho já é um homem formado, né? É um adulto. E tem outros também, rapazes na idade dele também lá? Tem até idosos. Tem também? Não são expulsos como na maioria das entidades, eles são acolhidos na Nova Dimensão. Que bonito esse trabalho. É um trabalho maravilhoso e eu falei para Marta, que é a presidente, que agora a minha próxima meta é conseguir ajudar a Marta a ter a sede própria da Nova Dimensão. É isso aí, pode contar com a gente nesse desafio, porque esse canal aqui, a Voz do Povo e o Papo na Varanda 013 tem essa finalidade, da gente fazer esses laços, fazer essa rede de proteção e a gente ampliar, fazer a sua voz chegar lá no prefeito, chegar nas autoridades, no Congresso Nacional também, do Presidente da República, para que esse não vire só modinha, né, Alessandra? Porque teve uma época que virou tipo moda, né? A camiseta do autismo, tatuagem do autismo, comerciais na televisão também, mas e a causa, né? A gente precisa fazer valer o que está no papel. E aí, esse é o desafio dessa mãe aqui. Vital, é isso mesmo. O autismo, como diz a minha amiga Daniele, lá de Itanhaém, ela me falou manda um abraço para ela lá. Dani, um grande beijo para você, você é um amor. Você é um amor mesmo. E a Dani falou assim, olha, eu escutei de uma autoridade lá do município dela que o autismo está em moda. Mas ela falou assim, olha, resolvi sair hoje no shopping e comprar um autista. Né? Comprar um autista. Tipo, tá na prateleira, né? Tá em promoção, tá na moda, né? Isso. E infelizmente a mídia
fez isso mesmo, mas quem está na pele sentindo isso, essa luta diária de ser mãe de um autista, né, de dois meninos autistas, sabe que não tem esse glamour, né? Não. Eu imagino como que é a rotina. Você teve que abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos. Tudo. A gente veio para cá trabalhando, veio para cá dirigindo, e aí eu perguntei o que você fazia, qual que era a sua profissão. Ela falou que era demonstradora de várias empresas multinacionais aí. E aí assim, quando você recebe um diagnóstico, né, Alessandra, aí você tem que abrir mão, ou a sua família ou a sua profissão. O interessante é que você fez disso uma bandeira de luta, porque o fardo ele fica um pouco mais leve, porque daí você abriu portas, não foi só para você, né? Para um monte de mulheres aí, mães e pais também, né? Você falou dos pais também, né? A gente fala muito das mães, né? Mas tem muitos pais, né? Muitos pais assim solos, né? Os pais estão sozinhos com seus filhos e sempre são acolhidos, a gente sempre está dando apoio, assessoria, por isso que o meu trabalho hoje eu foco no direito, porque o direito é o primeiro passo para que todas nós consigamos todos os benefícios que os nossos filhos precisam, né? Todos os direitos que estão lá na justiça que não são cumpridos, né? E começa pelo laudo, mães, começa pelo diagnóstico. Qual é o diagnóstico, né? Onde começar o diagnóstico, não é isso? É no pediatra. O pediatra é o primeiro passo para que você possa partir para o seu diagnóstico. Ele vai indicar um neuropediatra, ele vai indicar um psiquiatra para começar esse trabalho com vocês. E não esquecendo que tudo tem que estar em laudo. Não importa quantos laudos necessitem, mas todos tem que estar tudo prescrito em laudo para que os direitos sejam acatados. E quais os direitos assim que um menino, um paciente assim diagnosticado, né, uma criança, a mãe, aquela família tem com laudo de diagnóstico na mão? Que direito que ele tem? Tem direito a receber um auxílio do governo? Sim, ao benefício de prestação continuada, o LOAS, BCP, tem direito às terapias, né? No SUS também? SUS, principalmente, o SUS é nosso, gente, essa é uma bandeira, minha, é uma bandeira nossa, vamos lutar pelo SUS sempre. O SUS é uma grande conquista, né, da nossa Constituição de 1988 e importantíssima para o nosso país, porque ele dá respaldo e nos ajuda em tudo que nós precisamos. Se ele não funcionar bem, é por nossa causa. Nós temos que exigir que o SUS tenha humanização e que funcione perfeitamente. Que é a saúde universal. É uma conquista, como a Alessandra falou aqui, da Constituição de 88. E o SUS, provou aí na pandemia, né, Alessandra? E salvou milhões de vidas aí, né? Maravilhoso o SUS. Inclusive aqui eles criaram o Dia do Aplauso aqui em Santos, no dia 12 de maio, acho que ao meio-dia, todo mundo para aplaudir os enfermeiros, os médicos, para agradecer, né, essa entrega que eles fizeram durante a pandemia aqui. Então, muito bonito, né? Muito que lindo. Esse dia do aplauso aí seja levado para todas as cidades do litoral, porque o que ela falou aqui sobre o SUS é a pura verdade. O SUS é nosso, a gente tem que fazer valer o nosso SUS, defendê-lo e, se for possível, né, ampliar ainda mais. Com certeza, muito bom. E vestir Se vestir essa camisa. Essa camisa, viu? Você que está aí vacinado, com as 3 doses no braço, está aí podendo comemorar a retomada, agradeça ao SUS. É muito importante essa bandeira, todos os funcionários do SUS, né? Eles serem valorizados, as pessoas que trabalham nos administrativos e todos os órgãos, né, do SUS e principalmente as verbas que vêm para nós, porque em outros países eles não têm esse benefício que é o SUS. Ficou doente, vai ter que pagar do seu bolso, né? Tem um amigo meu que ele quebrou o pé trabalhando lá no Japão e ele teve que pagar. Caríssimo lá, né? A tala, o gesso. E o detalhe, hein? Ele falou que tem que passar antes do atendimento. O cartão tem que ter crédito, porque senão não passa. Não tem atendimento. Olha só. Então, até para tomar uma dipirona, um amigo nosso de um grupo falou que ele é de lá, né?
ele falou que ele não pode comprar dipirona na farmácia sem uma receita e tem que pagar pela consulta e por essa receita. Aqui a gente tem medicação de graça, a gente tem consulta de graça, internação. O medicamento depois da consulta. Tudo de graça. Então é muito importante o nosso trabalho em defesa do nosso querido SUS. Valorize, viu? Alessandra, as perguntas que chegam aqui, né? Você falou da ONG, né? Nova Dimensão, da importância desse trabalho aqui em Santos. Eles atendem em todas as cidades do litoral ou não? Qual que é a capacidade hoje, assim, da Nova Dimensão em números, assim, você consegue imaginar? Que nem a Nova Dimensão agora há pouco tempo que está recebendo repasse, né, do SUS. Conseguiu se credenciar lá? Estão assim em trânsito, né? Estão ainda em trâmite. Está finalizando. Está precisando algumas coisas como alvará, está com o alvará provisório, tem que sair o alvará definitivo. Sim. Tem uma casa que é alugada, a gente precisa estar lutando por uma sede própria e tem algumas demandas lá já em fila de espera de outros municípios que eu mesmo indiquei, né, para outras famílias, pai solo, tem mães idosas com autistas idosos, tem mães que estão em processo oncológico. Todas essas mães eu acolhi esse pai para que eles possam ser direcionados para a ONG Nova Dimensão, mas estão ainda se estruturando para estar recebendo mais essas demandas aí de fora. Logo, se Deus quiser, né, vai sair a papelada, esse trâmite. Amém. E aí vai começar a chegar um recurso melhor para que eles ampliem esse trabalho tão importante aqui em Santos, no litoral aqui, né? Fica aqui na Aparecida, né? Fica na Aparecida. Uma grande conquista da gente, a gente vai lutar até o fim por isso. A ecoterapia, né? O pessoal falando assim, a ecoterapia é importante como uma terapia para um tratamento do autismo, assim? O que você podia falar como mãe? Funciona? Ajuda? Meus filhos nunca tiveram a ecoterapia, mas eu tenho bastante feedback das outras mães que fizeram e que é muito importante. Eu já estudei um pouquinho sobre o projeto, é uma interação muito, muito bacana. O autista ele é trabalhado em várias partes, né? Da parte motora, sensorial. Existe uma comunicação entre o animal também, né? Nossa, é fantástico, é fantástico. A ecoterapia devia ter em todas as cidades também. Infelizmente não tem. Por exemplo, tiraram a ecoterapia, já vou aqui falar em nome da Dani aí. Tiraram, o prefeito vendeu até os cavalos da ecoterapia e a gente ficou que absurdo, triste. Né? Ficou triste, viu? E tinha esse serviço lá? Tinha. Aí mudou o prefeito, até os cavalos foram vendidos, né? Olha só, cara, a saúde sempre ficando para trás, né? É uma tristeza. As mães de crianças que recebem esse diagnóstico aí, as mães, é aquilo que a gente sempre fala, que o pessoal sempre comenta aqui, né? São mães, são donas de casa, são esposas. Não esquenta a cabeça não, aqui passa o carro do ovo, aqui pode passar o pessoal vendendo as coisas aqui, pode ficar tranquilo, porque aqui é uma varanda, a ideia é ser o papo na varanda 013 mesmo. É a vida pulsando aqui em Santos, e você vai ouvir aí várias coisas, tá bom? Faz parte desse cenário aqui, o papo na varanda 013. O que, tipo assim, para uma mãe, ela deixa de ser esposa por ter um filho autista, ela deixa de buscar a realização profissional. Na maioria das mães que você vê, Alessandra, é isso que acontece mesmo? É uma realidade difícil e assim, muito legal você ter tocado nesse ponto. Não só eu, que deixei de ser a profissional que eu sempre amei ser, eu nunca gostei de ficar em casa só, eu sempre gostei do meu lado profissional, sempre gostei de trabalhar, de ter meu dinheiro, de fazer as minhas coisas, né? E fiquei frustrada completamente. Eu tenho uma amiga que ela era enfermeira do Hospital São Paulo, enfermeira, ela é formada em enfermagem. Ela teve que abandonar o trabalho dela. Vanessa, um beijão pra você, Vanessa de Mongaguá. E por causa de se dedicar ao filho dela, que é um autista severo, ele tem 8 anos hoje.
Então, não só eu, como muitas outras mães, outras conseguem conciliar porque tem apoio de família, apoio parental, né? Porque hoje em dia nós não temos mais quem era antigamente, que você conseguia deixar o seu filho com a sua mãe e trabalhar. Hoje tem creche, tem isso, tem aquilo, mas o aparato, todo o aparato público e até privado não está preparado para receber autismo. O público não recebe porque não é cumprido pelo gestor. E o privado vai demandar mais recurso financeiro para ele. Então fica sem um serviço sem outro. Sem verdade. Nenhum Sem dos dois um nem serviços. outro. E eu gostaria de falar, aproveitar, Vital, de falar o seguinte. Pode falar, viu? Hoje nós temos o LOAS, tá? Mas eu gostaria de fazer um protesto no sentido de que uma mãe, como por exemplo eu gostaria de abrir um MEI. Entendi. Se eu abrir esse MEI, eu perco o LOAS. Entendi. Tipo assim, quando cruzar, você perde o benefício. Isso. Sendo que você podia estar empreendendo, fazendo alguma coisa, né, para gerar renda. Até dentro de casa. Olha só. E o LOAS, que triste isso. É muito triste. O LOAS, ele tem que ser usado para atendimento à pessoa com deficiência, medicação, vestuário, fralda, o que for preciso, insumo, né? É tudo, a consulta médica, até pagar um plano de saúde se for o caso, tudo. E as mães normalmente pegam o bendito do LOAS e dividem para ela, para os filhos, para os outros filhos que não são deficientes, fica muito pouco para essa pessoa com deficiência. É muito injusto isso. E aí você está falando que talvez a gente pode até passar para frente, que é, né, não cruzar a mãe, que é mãe de um filho autista, de uma filha autista, se ela quiser fazer o MEI, que ela não perca o benefício, né? Não pode. Por quê? Porque ela vai complementar a renda dela ali através, fazendo artesanato, fazendo algum produto, representando. Bolo, cabeleireiro. E aí, até porque o valor também do LOAS não é o salário mínimo. É o salário mínimo. Então, é o salário mínimo. O preço que tá as coisas aí, no mercado principalmente. O salário mínimo foi desvalorizado, né? Nós perdemos poder de compra, né, nos últimos anos, porque não teve um reajuste adequado, nós sabemos disso, e na verdade a gente está assim, praticamente numa situação muito difícil, acuadas. Todas as mães que muitas perderam a profissão, não podem se dedicar à profissão, não tem tratamento para os filhos, vivem com esse loss para sustentar a casa, muitas são mães solos. E não pode empreender. Quer dizer, o fato de você ter um MEI quer dizer que você está rico ou que você está ganhando muito? Não, né? Não, pelo amor de tem Deus, nem cabimento gente. isso, É um absurdo, é um absurdo. Eu fiz um abaixo-assinado, eu fui até para Brasília. Porque... Você é guerreiro, hein? Foi para Brasília? Fui, eu tenho na minha página do Alessandra Mãe de Autistas, né? É uma página, Alessandra Mãe de Autistas. Eu tenho lá, tem um post no final, eu consegui mais de 24 mil assinaturas para que o governo pudesse amparar com um salário mínimo as mães que não podem trabalhar. É o justo. É o justo. Você não pode ter um LOAS, aliás, você não pode ter um MEI, porque você tem um LOAS. Você não pode trabalhar porque o seu filho não está sendo amparado pelos direitos dele de terapias. Não tem uma creche que uma creche que pode falar assim, essa creche é inclusiva porque tem profissional lá preparado para atender uma pessoa com deficiência. Simplesmente eles recebem porque são obrigados. É que nem na escola pública. É verdade. Como que essa pessoa consegue sobreviver? É muito injusto. É injusto demais. É muito injusto e precisa ser corrigido. E essas milhares de assinaturas aí você conseguiu como? Rodando aí escola, ponto de ônibus, praia, tudo? Foi uma assinatura pelo Xanja, a plataforma Xanja, é uma assinatura eletrônica. A digital, né? Eu Mas 24 mil assinaturas eu tive que ficar anos e anos publicando em todos os grupos, conversando com as mães, falando. Entendi. Mesmo assim, não consegui dar continuidade, porque teve o impeachment nesse meio, mudança... Aconteceu tudo, né? Aconteceu tanta coisa que eu gostaria de dar continuidade a esse projeto para que as mães pudessem ter o mínimo de dignidade. Né? E o projeto é simples, viu? Um salário mínimo ali para as mães poderem ajudar aí no sustento das famílias que têm filhos autistas. Além do LOAS, né? Além do LOAS, deficientes, né?
é uma ajuda para a mãe. Por quê? Porque ela parou a atividade dela, ela parou a profissão dela, porque isso é coisa de mãe, viu? Mãe ama e ama de verdade mesmo. É uma pergunta que chega aqui Tem vários comentários aqui, viu, Alessandra? Vou até ler alguns aqui, que a gente pegou aqui no Voz do Povo, a gente abriu a chamada do post falando que você ia estar aqui conversando com a gente. E aí muita gente te apoia, né? Conhece a sua luta aqui. E aí os comentários, a maioria daqui comentários de mães e pais aqui. Ó, o autismo não é uma doença. É preciso conviver com isso. Elisa de São Paulo, lá no centro de São Paulo. Muita gente acha que é uma doença, né? Não é contagioso. E não tem nada de doença, não tem nada de contagioso. O autismo é a prática da empatia. Se coloque no lugar do outro que você vai entender, né, Alessandra? Isso, falou tudo. O que é ser o autismo? E a mãe? Se coloque na dor do outro, viu? E ela te manda um abraço, Elisa. Obrigada, Elisa. Um grande abraço para você também, querido. Aí o Kleber de Ilha Comprida, daqui, né, da ponta do litoral aqui. Meu carinho especial a você, Alessandra, Obrigada. e a todas as mães desses seres tão especiais que a gente ama com muito carinho. Parabéns, Kleber, Ilha Comprida. Muito obrigada, Kleber. É emocionante ver os comentários das pessoas que estão junto conosco, principalmente aquelas que são simpatizantes, porque nós já sabemos, né, quais são as nossas dores, as mãezinhas. Mas os simpatizantes é muito legal a gente receber, sabe, como você, que, sabe, me convidou para esse papo aqui, eu agradeço muito. Veio de longe, né? Longe, mas estamos aqui. Mas ela é guerreira aqui do litoral, viu? Ó, ela tem o filho dela aqui em Santos, que está sendo assistido, mas ela mora em Mongaguá e a luta dela, ó, é universal. Acho que tem gente até de fora do Brasil, né, que te acompanha aí. Muita gente aqui dos nossos queridos, nossos irmãos aqui, Paraguai, Uruguai, todos Argentina, né? Eu vi também lá eles falando. Muita gente. A luta é universal, viu, da Alessandra. Grande abraço para qual o nome? O Kleber de Ilha Comprida. Kleber, grande abraço para você, Kleber. Tamo junto. E a Tati do Guarujá, que é aqui, né, passando aqui a balsa, ela falou assim, ó, eu tive que entrar na defensoria pública, né, para garantir vaga na escola do meu filho, porque eles não queriam meu filho na escola. Isso é um absurdo, é um bullying, né, é um crime. É um crime, Eu né? gostaria até de falar, quando acontecer isso, mães, por favor, se dirijam à delegacia, formalizem o boletim de ocorrência e não esqueçam de representar esse boletim, tá? Porque vai para a promotoria, isso vai seguir, denuncie para o 181, porque lá no 181 eles já encaminham para a delegacia a denúncia e eles são obrigados a fazer o boletim de ocorrência caso a mãe não consiga fazer diretamente esse boletim. A Alessandra Barbosa da Silva, da TV da Mãe dos Autistas, né? Ativista dessa causa, guerreira, viu? Mãe, sentiu na pele as dores do filho autista, né? 2 filhos autistas aí, e resolveu comprar essa briga, né? Essa batalha aí, em defesa das mães e pais dos filhos em situação para fazer valer o direito que está no papel, mas que às vezes tem que brigar, né, Alessandra, para poder fazer valer na lei, né? Isso. E é um prazer você estar aqui com a gente. Prazer é nosso. E a gente está conversando aqui sobre vários assuntos. A gente entrou num assunto que é os comentários das mães, dos pais que acompanham o seu trabalho, né? A gente acabou de ler aqui da Tati, aqui do Guarujá, ela falando que teve que entrar na defensoria pública para garantir vaga na escola. É um absurdo isso, né? Acho que a Alessandra falou também aí que existem leis, fazer um boletim de ocorrência quando acontecer isso. É um crime, né? E representar o boletim de ocorrência, é o detalhe. Isso. Porque aí o juiz vai obrigar a escola a receber, a incluir esse estudante aí. Eles têm direito. Um outro comentário importante, eu pensei que a pandemia fosse fazer um mundo de mais amor e empatia, mas vejo que não. Os meninos autistas continuam sofrendo discriminação. Um comentário da Silvana Cruz, de Bertioga, Litoral Norte. O que você poderia falar, Alessandra, sobre a gente não aprendeu nada na pandemia? Será que o amor esfriou mesmo? É isso? A humanidade está indo por esse caminho? Que triste, né? Que triste mesmo. Grande beijo. Silvana Cruz. Para Silvana Cruz. Silvana, eu peço para você, não perca as esperanças, né?
Porque, por exemplo, esse trabalho que eu faço, eu conquistei os direitos dos meus filhos, durou, gastou tempo, mas eu não desisti. E eu não desisti não somente dos meus filhos, eu não desisto das outras pessoas também. E é partindo desse princípio que eu vejo que uma semente lançada, ela gera frutos. E você pode fazer a diferença onde você estiver. Né? Você pode contaminar as pessoas com esse amor que você acabou de citar. Eu acho muito importante esse papel. Muitas pessoas falam, nossa, mas você já conseguiu o que você precisava, mas você não consegue parar, né? Não muitas pessoas chegam em mim e eu não tenho coragem de negar a informação, de orientar, de às vezes deixar de fazer o meu trabalho em casa, de deixar de pensar em alguma coisa para mim, para fazer pelo meu lado profissional, que é que eu estou em busca agora, mas para ficar no telefone orientando as mães. Então eu decidi criar o TV Mães de Autista por esse motivo. Como eu falo sempre as mesmas coisas, eu decidi gravar e colocar lá no YouTube para que outras pessoas pudessem ter acesso. E eu não consegui fazer outros vídeos ainda, porque aconteceu algumas coisas na família que eu não tive tempo de sentar e gravar. Certo. Mas eu gostaria da colaboração de todos lá no nosso canal, sugerindo temas. Né? Porque para mim é muito fácil explicar para uma pessoa que pergunta, mas às vezes é um pouco difícil criar os temas, né? Eu acho muito legal que eu quero criar temas que estejam em demandas. Por mais que eu tenha vivido situações, ficou um pouco de trauma na minha vida e eu procuro deixar esses traumas de lado. Não valorizar o trauma, né? Pensar em coisas positivas, né? Isso. Para me seguir, para me continuar seguindo, com um sorriso no rosto, com um amor no coração e seguir a minha vida, seja lá até onde Deus quer que eu viva, né? Principalmente amparar as pessoas que estão assim em dificuldades, não só dificuldades com terapias com os filhos, mas às vezes a gente precisa orientar e ajudar as mães que têm dificuldades até financeiras. Preciso arrumar solução para as mães. Para as mães, né? É verdade. Eu me sinto obrigada a fazer isso. É uma coisa minha, eu não consigo. É uma missão. Deixar olhar para uma mãe, para um pai que está abandonado pelo poder público, que está desamparado totalmente e simplesmente cruzar os braços. Eu oriento, mas cada um tem que fazer a sua parte. É importante isso. A gente fala, a gente orienta, mas parte de cada pessoa lutar pelo seu direito. Porque você, com o empoderamento, com a notícia, com a informação na mão, você pode caminhar sozinho e conquistar, assim como eu, que não sou diferente nem melhor que ninguém. Olha só que bonito, né? A mensagem que a Alessandra passando aqui para as mães, né? Principalmente para as mães que têm filhos autistas aí, as deficiências mesmo, né? Às vezes deficiência física, intelectual, é uma mensagem positiva, né? Se apegue às coisas boas, tenta se ocupar, né? Esse lado negativo da pandemia, né? Não foi fácil mesmo, todo mundo perdeu com isso. Eu imagino como é que foi a vida da Alessandra. Os filhos não podiam ir para a escola, né? Nossa, foi difícil. E como é que você conseguiu passar pela pandemia aí nesses últimos 2 anos? Com os filhos, com a família, todo mundo ali. Eu estava vendo aí as estatísticas de casamentos que se acabaram por causa desse clima, né? De todo mundo se trombando dentro de casa. Como é que você fez uma rotina ali para poder sobreviver? Então, na verdade a gente já tem esse hábito, né? Porque o Alisson, por exemplo, ficou 17 anos em casa. A gente ele na pandemia, ele só conseguiu atendimento aqui na Nova Dimensão em outubro. Ele conseguiu dia 25 de outubro, um dia depois do meu aniversário. Eu fiquei muito feliz. Olha que presentão. Meu aniversário de 50 anos, o Alisson conseguiu atendimento. De 2021. 2021, é recente, né? Isso, ele começou em outubro de 2021, dia 25 de outubro ele começou a frequentar a ONG, então nós passamos a maioria do tempo em casa. O Horus começou a terapia dele em novembro de 2020, então não parou essa terapia, mas a escola regular parou. Então eu fiz o papel de professora pedagógica em casa. É mesmo. Eu tenho vários vídeos aí no meu Facebook ensinando horas. Olha que legal, entra no Facebook, nas redes sociais dela, o endereço é?
O meu pessoal é Alessandra, Alisson e Horus. Foi esse que eu vi, esse perfil que eu vi. Alessandra, Alisson e Horus, que é os 2 filhos, né? Isso, eu tirei. Antes era Alessandra Autismo Mongaguá. Então eu quis tirar esse nome porque eu fui roubada. Meu Instagram pessoal foi roubado em dezembro do ano passado. Nossa! E aí estava Alessandra Autismo Mongaguá e as pessoas começaram a vender coisas em meu nome. Todo o seu trabalho ali, acumulado, os vídeos, tudo você perdeu. Perdi tudo. Não o seu consegui. Histórico. Tudo. Aí eu mudei a página para não associarem a minha pessoa. Eu fui obrigada a fazer essa mudança. E tinha muita gente na sua página? Tinha mais de 1000 pessoas lá. Tinha quase umas 2000 pessoas, mas... Infelizmente tem isso, né? Na rede social, né? Eu tenho bastante páginas. Eu tenho o CRAAF, né? Que é o Centro de Referência e Atenção para as Famílias Autistas, né? Para autistas e as famílias, perdão. Sim. É o centro. Na verdade, seria uma ONG que eu estava montando. Eu parei com esse projeto por causa da pandemia. A gente parou em 2019 e aí a gente não deu continuidade nesse projeto por questões financeiras, porque é muito custoso a gente manter uma ONG. As mães de Mongaguá são mães carentes. A gente não tem assim patrocínio para estar mantendo isso. Mas a página existe, tem quase 2000 pessoas, eu publico sempre, tem a minha página também, que era uma página que eu tinha feito na época da política, que eu mantive, que é a Alessandra Mãe de Autistas. Sim. Eu continuo publicando lá, que tem também quase 2000 pessoas, e meu perfil que tem 5000 pessoas, né? Então eu tô aí, assim, com umas 10.000 pessoas, mais ou menos. Olha só. Seguindo. E a ligação diária, gente pedindo orientação, pedindo saber dos direitos, tem de tudo, né? Tudo. Tudo. Por isso que a ideia da Alessandra era colocar os vídeos, né, com os temas na TV das mães, TV Mães de Autistas no YouTube. E pessoas com deficiências, porque é uma causa que eu abraço também. E pessoas com deficiência, para que toda dúvida que tivesse, né, pudesse ser esclarecida lá, né? Isso. Mas você vai conseguir, você vai conseguir. Vamos lá. A gente está fazendo aqui também no improviso. Eu falei para a Alessandra, né? É importante a gente começar. Começa. Do jeito que você tem, com a ferramenta que você tem. O importante é você não desistir, né, Alessandra? Isso mesmo, Vitão. E a gente vai insistir e a gente vai ficar profissional nisso. É isso mesmo. Um dado que chamou a atenção aqui, Alessandra, é que 72,5% dos pais ou mães de autistas sofrem de depressão ou de síndrome do pânico também. Chega a ser 80%. Muitos, então, né? Essa luta não é fácil, né? Não é fácil, que nessa fase do luto aí, ela às vezes persevera, por mais que a gente lute, saia entre aspas, do luto, a gente fica com várias assim, patologias, né? A depressão é uma das mais fortes. Sequelas, né? Isso, as sequelas, você falou certo. As sequelas, essas coisas ficam com a gente. Eu, por exemplo, só consegui me curar, assim, que eu acho que eu melhorei muito, né, o meu quadro, assim, meu quadro de comportamento com a conquista. Todas as vezes que eu conquisto o direito dos meus filhos, eu melhoro o meu quadro. Você comemora e o seu corpo agradece também, e a mente, né? Que você sabe que você está subindo os degraus. Isso, conquistando. E você teve uma baita de uma vitória, né? Um presentão de aniversário. Nossa, foi o maior presente que eu tive em toda a minha vida, eu considero. Conseguiu, né? Conseguiu a vaga depois de uma luta de 17 anos aí. E assim, nas salas de aula, as mães sempre existe esse auxiliar pedagógico nas salas de aulas das escolas públicas aí, para dar essa atenção especial para os alunos que têm autismo. Você percebe isso? Ou a realidade é totalmente diferente? Esse assunto é bem polêmico, nós precisamos estar sempre judicializando. Sempre cobrando. Sempre cobrando. A mãe precisa de um laudo de um médico prescrevendo esse atendimento para que ela possa fazer um requerimento junto à secretaria ou diretoria de educação do seu município para conseguir, porque normalmente nós temos cuidadores, né? Cuidadores, ele serve para estar levando ao banheiro, fazendo troca de fraldas,
acompanhando na alimentação, isso é um cuidador, acompanhando uma pessoa com cadeirante, mais uma pessoa que é um profissional de apoio especializado ou um professor de apoio especializado, ele tem que ter o pedagógico, tem que ter material pedagógico para ensinar essa criança, não pode deixar ela ali sem nada. Não é só um acompanhante, né? É uma Não. pessoa formada mesmo, preparada Isso. para aquela função ali, né? Isso. E isso né, no poder público é difícil encontrar, né? Quase raro, né? De Tem que encontrar. brigar muito para conseguir, mas consegue. Tá vendo? A justiça tá aí para você, mãe, pai, e consegue, né? Porque Consegue. tá na lei, Tem que ser cumprida. tem que cumprir. Existe o Dia do Orgulho Autista. Comemora no dia 18 de junho, né? Deixa eu até anotar aqui, porque 18 de junho é o Dia do Orgulho Autista. Ele serve para conscientizar as pessoas sobre a existência da neurodiversidade, neurodiversidade. E assim desconstruir os preconceitos contra esse grupo de pessoas. São 2,5 milhões de autistas no Brasil, viu? E de mães e pais também. Então é um número grande, né? E esse dia, o que costuma acontecer? É isso que você falou, vira moda e depois é só um dia. Todos os dias comemorativos eu costumo dizer, como a minha mãe diz, até o último dia das mães. Todos os dias são dias das mães, são dia dos autistas, são dia dos profissionais de educação, de saúde, porque a gente tem que estar com essa empatia e com essa solidariedade e com essa interação humana entre humanos, né? Nós precisamos voltar a ser humanos, né? Precisamos mesmo, né? E nesse dia também é mais um dia para se lembrar, né, desse público, para se lembrar que tem 2 milhões de pessoas, né, precisando de ajuda, que essas 2 milhões de pessoas têm por trás as famílias que normalmente têm essa genética. Então, tem algum tipo de já tá no DNA mesmo. Já tem que ter algum tipo de traço. Tem uma genética nessa por pessoa trás, por trás, né? Então não podemos tratar essas famílias, às vezes estão com as mães, muitas vezes são acusadas de serem loucas, eu mesmo quantas vezes ouvi esse nome, mas a pessoa não tem ideia de quão difícil é cuidar de uma pessoa com deficiência mental por anos, né? Que acaba com qualquer saúde mental de qualquer pessoa, e às vezes isso desencadeia, abre uma chave para que desencadeie aquela patologia que está lá escondida na pessoa, na mãe ou no pai. Mesmo. Importante essa conversa com a Alessandra Barbosa da Silva, uma mãe guerreira de 2 filhos, né? Do Alisson, de 28 anos, e o Horus, de 12 anos. 2 filhos autistas aqui, da Baixada Santista. Ela resolveu pegar a dor dela, colocar no bolso assim, e buscar fazer do autismo uma bandeira de luta. É uma ativista da causa autista, e falar para ela que ela não está sozinha nessa luta, que ela conte com Voz do Povo, que a gente está aqui para somar os nossos seguidores aí. O Papo na Varanda 013 também, que aqui você tem voz, viu, Alessandra? Obrigada. E agradecer a sua presença. Muito obrigada. A aula que você deu aqui sobre os direitos das mães, dos pais, dos jovens autistas aqui no litoral. É uma homenagem aqui, até se emocionou, né? Porque a mãe é guerreira, é uma luta árdua mesmo, mas ela é vitoriosa. Obrigada. Queria que você falasse aí como que as pessoas podem ajudar essa causa. Existem maneiras de ajudar para você formalizar a sua ONG. Como que a gente consegue ajudar financeiramente vocês, fazer um depósito em algum lugar ou levar o recurso em alguma ONG. Fala um pouquinho sobre esse trabalho e como que as pessoas podem ajudar vocês aí. Nós, na verdade, nós estamos apoiando, eu estou apoiando o Instituto Almas Azuis em Praia Grande. Tá? Almas Azuis? Almas Azuis. Com a Vanessa, um grande beijo, uma presidente guerreira. Nós temos a ONG Nova Dimensão, que nós estamos com esse trabalho. Então essa ONG que eu pretendia montar ficou parada porque nós temos trabalhos em andamento. Além de tudo, eu sou representante aqui da Baixada Santista da ABRAAC, né, que é a Associação Brasileira de Autismo e Conexão,
que tem a presidente Rosana Rossato lá de Osasco, que foi de grande ajuda para o nosso município, nos ajudou muito a Rosana, trouxe palestras para nós, fizemos eventos, muitos trabalhos bacanas, e essas 3 entidades, que a Abraac, ela está em construção, em Osasco, tá? Que ela está sendo construída a sede. A Vanessa com a Almas Azuis em Praia Grande, que é uma divisa, estamos na divisa com Mongaguá ali, a entidade está estabelecida ali. Precisa também de verbas para construir, porque eles já têm um terreno, tá? Precisa de ajuda, então é só procurar Almas Azuis no Facebook. Na Praia Grande, né? Com a Vanessa. Com a Vanessa, a presidente Vanessa. E aqui nós temos a Marta, a presidente Marta, com a ONG Nova Dimensão em Santos. Então nós estamos trabalhando para ajudar e auxiliar quem já está no campo. Não precisamos de fazer mais uma ONG, porque a gente precisa de trabalhar junto, ajudar junto. Fortalecer essas que já existem, né? Isso. Então, ó, Almas Azuis na Praia Grande, né? Que é um trabalho da Vanessa ali. Isso. Tem um projeto maior que está sendo construído, que é a Abraac, né? Isso, lá em Osasco. Em Osasco. A Rosana Rossato. Rosana Rossato, que faz um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso. E a Nova Dimensão, que fica aqui em Santos. Outro trabalho excepcional. Que tá finalizando o processo de convênio com o SUS, né? E vai conseguir ampliar o trabalho dela também. E que precisa ser valorizado. Se você quiser também conhecer também, fica à vontade, né? Eu acho que eles vão gostar muito de mostrar isso aí para a sociedade santista. Lembrando que a sociedade santista é uma sociedade generosa. Olha, muito obrigada, gente. Você está na terra da solidariedade. Gratidão. E esse trabalho que você faz é um trabalho primoroso, é um trabalho que precisa ser tirado o chapéu mesmo. Uma salva de palmas para você. Obrigada. Queria brindar com você aqui. Ó, obrigada. Um prazer te conhecer, tá bom? Obrigada. Alessandra, o prazer é meu. Obrigado pela sua presença. Gratidão a todos. Manda um abraço pro Alisson, pro Horus. E Horus, por que Horus? Horus é um nome tem um egípcio, significado, tem significado, é um deus, né? É um deus. E é isso, né? Eu acho que... Menina dos olhos da mãe. Ah lá, menino dos olhos da mãe, né? E é isso, né? Acho que obrigada, gente. Você quer mandar um abraço pro povo lá? Pode mandar. Gente, muito obrigada. Abraço a todos que estão nos acompanhando aqui na Voz do Povo, da Baixada Santista, e em todos os canais que tem a Voz do Povo também. E muito obrigada a toda a região, a Baixada Santista, a todos que gostam do meu trabalho, a todos que me apoiam, a todas as presidentes. Estamos aqui para trabalhar juntos e vencermos juntas. Grande beijo. Show de bola, viu? Tchau. Papo na Varanda 013. Aqui você tem voz. Que figuraça, hein? O nosso muito obrigado à mãe guerreira e ativista, Alessandra Barbosa da Silva, seu maridão e a sua razão de ser, Alisson e Horus. Nascemos para sermos incríveis, não para sermos perfeitos. Papo na Varanda 013. Aqui você tem voz.